sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. Nossa convidada de hoje tem muita história para contar, então eu vou economizar aqui na apresentação e só contar que ela tem 37 anos dedicados à advocacia e, como ela mesma diz, uma advocacia artesanal, feita com paixão. É com muito orgulho que eu recebo aqui hoje Simone Malek. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você, né, Carla? Eu venho falando que, ultimamente, eu quero estar mais ao lado de pessoas humanas. E então, assim, esse convite seu faz só ratificar o que eu venho falando, né? Estar ao lado, ficar perto, em razão do colo, do aconchego, né? E principalmente reconhecimento, porque são 37 anos de advocacia, né? 37, e 12 de magistério superior, então é uma luta permanecer tanto na advocacia como também lecionar, né? Sim. E são grandes desafios. Você sabe que aqui o podcast nasceu exatamente dessa vontade da gente compartilhar experiências, conhecimentos, mais do que o estudo em si, porque a gente estuda tanto, mas histórias, como você falou, mais humana, a parte humanizada da nossa atividade, né? E você, tenho certeza, tem muita coisa para contar, né? Vamos começar lá do início da sua carreira. Como é que é essa história aí do seu pai ter que criar um carnê aí para você poder começar a advogar? Conta pra gente. Foi exatamente isso, né? Meu pai, quando eu me formei, eu não tinha veste formal que a advocacia exige. E então eu só tinha calça jeans, tênis e blusa de malha. Eu não poderia comparecer a um fórum dessa forma. Foi então que meu pai falou: minha filha, eu até me emociono um pouquinho, porque meu pai é falecido, e ele falou: minha filha, vamos até a Casa Pernambucana. Naquela época existiam as casas pernambucanas, e aí nós vamos comprar os tecidos para que sejam feitas suas roupas, saias e blusas, porque não se usava, inclusive, calça comprida na época, né? E ele fez isso. E isso é muito gratificante, que ele parcelou em 10 vezes, né? Em razão da dificuldade, muitos filhos, né? E em razão dessa dificuldade, ele fez aquele crediário e pagou, como também eu tenho uma pasta que ele comprou também parcelado, e eu tenho uma pasta até hoje que eu tenho o maior carinho, que é uma pasta de couro, presente que ele me deu 37 anos atrás, e eu guardo com o maior carinho essa pasta, que era justamente para guardar os processos, para que eu levasse os processos, né? Que bacana! E você começou no direito civil, não é isso? Porque hoje você é eminentemente trabalhista. Porque quando a gente inicia, a gente não sabe exatamente qual caminho seguir. Eu iniciei a minha primeira causa, na realidade, foi um júri. Um júri? Um júri em Santa Teresa. E lá em Santa Teresa, minha turma toda, ninguém acreditou que eu iria fazer o júri. E uma colega minha de Santa Teresa, né, me convidou. E nós ficamos estudando o processo por 30 dias. E nós dividimos o tempo. E falei com ela: olha, vamos dividir, você fala tal parte, eu falo a parte seguinte. Tudo bem, chegou na hora, colocamos a beca para iniciar o júri de uma pessoa, um pobre coitado, né, sem condição de pagar nada, fizemos a título gratuito na época. E então ela chegou na hora, ela ficou sem voz. E eu tive que
suprir a parte dela e a minha o júri. E aquela situação ainda me deparo com um promotor de justiça que era uma pessoa hiper conhecida na época e tudo. Então, daqueles que fazem só fazem júri, né? Tem aquele traquejo, né? Então eu fiquei com todo o tempo e a minha defesa era muito triste, porque o caso era triste. Eram 2 amigos, né, que estavam num bar na beira da estrada. E esses amigos brigaram, depois de tomar muita cachaçinha, brigaram por causa de um radinho de pilha. E esse que eu fazia a defesa dele, ele estava com uma faca e aí ele matou o amigo dele. Não só matou, como ficou aguardando a polícia chegar. Falou, eu não saio daqui porque fui eu que fiz e eu não vou sair, esperou. E aí a polícia chegou, carregou e tal. Então o processo, Carla, era assim, só tinha figuras vermelhas, tudo muito colorido, né? E eu, quando eu iniciei a minha fala, agradeci a todos e tal, e comecei falando, senhores, não foi premeditado, né? Era época de colheita de laranja e esse senhor vinha à beira da estrada colhendo as laranjas e não sei o que e tal. Aí terminei a minha fala, veio o promotor. O promotor pegou o processo, olhou para mim. Apesar dos esforços da advogada, olha, senhores, a laranja que ele descascou. Espirituoso. Foi o suficiente para que eu definisse que a área criminal não seria minha. A pessoa era vulgo chaparral, era um rapaz que a bebida fez isso com ele, infelizmente, mas ele foi a única pessoa que acreditou em mim naquele julgamento, naquele júri. E ele repetiu, estou preso porque sou pobre e preto e tal. Quer dizer, é triste, né? Mas ele teria que pagar pelo que ele fez. Pelo que fez, sem dúvida. E me fala uma coisa, depois você foi advogar para muitos sindicatos, você sempre envolvida com sindicatos já há muito tempo, você está na área trabalhista. Eu fui para a área civil e depois desse júri eu e umas 4 colegas alugamos uma sala na Praça 8, edifício Comércio e Indústria, eu acho. Cada um levou uma cadeira, uma mesa, livros que tinha e ali nós começamos. As primeiras causas foram da área civil. Então, eu passei 5 anos advogando na área civil, mas eu via que não era o que eu queria. Demorava, um despacho era muito difícil, uma sentença era muito difícil. E as pessoas que chegavam ao escritório, muito pobres. Então, era muito difícil não dar resposta. E aí foi quando eu recebi convite para trabalhar em sindicato de empregados. De empregados. E fui. E assim, eu fiz toda essa trajetória. No meio do caminho, eu tive 2 empresas grandes. Uma, eu acho que até da sua área, que era uma empresa, eu acho que era Tug Brasil, da área portuária, mas eu fazia muito acordo, porque como empresa eu falava, olha, tem que fazer, não tem jeito, né? Mas continuando, aí fui para a área trabalhista, peguei alguns sindicatos grandes, fui contratada, né? E foi, assim, um grande aprendizado mesmo, né? E a gente aprende, inclusive, a olhar o lado da empresa, né? Porque a gente sabe que a empresa,
não é fácil para cumprir absolutamente todas as obrigações. A gente sabe que tem empresa que leva com dificuldade, mas tem que ser feito, se a lei determina, né? Então, de fato. Mas me conta como é que foi intermediar uma greve de que rodoviários que terminou com de uma forma inusitada, né? Em 1995, eu acho que foi 95, eu fui convidada para participar da assessoria jurídica do sindicato. Nós éramos em 4 coordenadores e 16, uma equipe de 16 advogados em todas as áreas, né? E então tivemos uma greve. E essa greve, eu sempre falo que entrar numa greve é tranquilo, difícil é sair da greve. Porque o sair, você tem que sair sem que haja prejuízo para a categoria, e também não pode ter uma greve, não pode ter um vencido e um vencedor, já que as partes, elas saem perdendo, todas duas saem perdendo, né? E a gente teria que sair, já estava na hora de sair dessa greve. E então, eram os rodoviários, na época tinha um posto de gasolina na frente da sede dos rodoviários, na Avenida Vitória, e foi a assembleia lá no posto de gasolina. Então, parou um caminhão de som do sindicato, e os diretores queriam encerrar a greve porque não tinha condições mais de suportar. A greve teria que ser encerrada, né? E os trabalhadores não queriam encerrar a greve. Foi quando, então, falaram para mim, só tem uma pessoa que pode encerrar essa greve, que é a doutora Simone Malek. Eu ainda olhei para o lado e falei, eu falei, seria a única pessoa que eles iriam escutar. Mas eles estavam numa revolta, agitados, e eu muito preocupada com o deslinde daquela situação, né? Então, eles falaram, a gente vai colocar a senhora lá em cima do caminhão. Eu falei, mas como assim? Eu estou de saia. Não, a senhora tem que ir. Eu só vi quando eu falei, como assim? Eles já me pegaram e já para cima do caminhão. Para cima do caminhão. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí comecei pensando, e eles olhando para mim, esperando a minha fala. Aí a diretoria passou a palavra para que eu falasse com eles, e aí eu comecei a falar. Falei, gente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, vamos rezar um Pai Nosso para acalmar os ânimos. E eles aceitaram, eu achei bonito que eles aceitaram. Aí todos deram as mãos, rezaram. E quando eles rezaram, e a gente pôde discutir, já estava tudo mais calmo, mais tranquilo. Mas é interessante a manchete do jornal no dia seguinte. A advogada coloca todos os rodoviários para rezar. Olha o poder dessa mulher. Aí foi assim, eu deveria ter guardado o jornal da época, eu não guardei, né? Mas são fatos assim inesquecíveis, né? Sem são dúvida. Fatos inesquecíveis. E você também foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Advogados. Sim. E conta aí histórias que marcaram aí essa trajetória, esse desafio. Quando eu assumi o sindicato através de eleição, né? O sindicato estava fechado, literalmente fechado. E eu falei, olha, tenho que abrir a porta desse sindicato, como todos os outros, né? E aí eu fui até o doutor Gesandro, presidente da ordem na época, e conversei com ele. Doutor Gesandro, olha, precisamos, estamos com situação financeira complicada, precisaríamos de um apoio da OAB. E ele se prontificou a dar esse apoio.
Que E legal. assim foi feito. E aí o sindicato abriu, e eu via muita matéria em jornal falando dos advogados, criticando advogados, colocando advogados em situação assim, crítica, acabando a carreira de muitos advogados. E aí eu pensei, falei, vou fazer um projeto. E fiz um projeto na época que ele está até hoje, né? É o projeto da cidadania, onde cerca de 80 a 100 advogados atendem todo ano, em praça pública, mais de 500 pessoas em todas as áreas. Olha Então, que legal. Então há um rodízio, né? E aí, em razão desse projeto, a imprensa percebeu não só a nossa responsabilidade e a nossa importância dentro de uma sociedade. Sim. Né? Então foi isso que eu queria passar naquele momento. E foi um projeto que vingou. Que legal. Tive outros projetos também, mas esses outros não vingou. Um era de qualidade de vida do advogado, em que uma vez no mês a gente saía para passeios com a família, e era muito bacana. Projeto Aprendendo Direito, onde nós fizemos inclusive um teste na Escola Maria Horta. 3 meses os advogados iam até a escola e davam as palestras falando, olha, isso é certo, isso não é certo, isso está errado, né? E foi muito bacana. E o outro no antigo presídio feminino, que eu vi uma matéria que uma criança tinha morrido porque a criança e a mãe deitavam com o colchão no chão e tinha passado o rato e fez urina em um pão e tal, e a criança comeu e a criança faleceu, acabou falecendo. E aí hoje parece que eu não visitei mais, mas parece que não é mais assim. E aí nós fizemos um projeto, chamei os criminalistas para a gente ir para dentro do presídio para verificar o que poderia fazer para liberar as mães e as crianças. Né? Então os criminalistas na época me acompanharam e nós tentamos fazer um projeto em relação a essas presidiárias que estavam com os filhos nas celas femininas, né? É isso. E nessa sua carreira aí, nesses plantões, vamos falar desses plantões cidadão. Tem uma história aí que você comentou sobre uma mãe que queria limpar a certidão de nascimento. Conta aí pra gente. Porque a exigência para a orientação jurídica, né? Porque nós não podemos fazer atendimento sob pena de respondermos à infração, ao Estatuto da Ordem, né? Estatuto da Ordem. Então, são orientações jurídicas. Sim. E aí chegou uma senhora, eu estava atendendo, e, apesar de ser da área trabalhista e também faço cível, mas estava ali... Na verdade, eu estava fazendo uma orientação mais dentro da área de família, porque estava faltando profissional para orientação naquela área. E aí chega uma mãe com 3 bacurins, e um por um lado, um no colo e o outro, e eu falei, pode sentar? Ela, mas tem mais um, aí pegou mais um. Eu sei que eu acabei ficando com uma criança no colo para poder orientar a mãe. E a mãe, eu falei, sim, senhora, qual é o problema da senhora? Aí ela me fala, não, eu queria limpar a certidão dos meus filhos. Aí eu falei, limpar? Ela falou assim, eu queria limpar a certidão. A senhora não está me entendendo? Eu falei, sim, estou entendendo, senhora. A senhora vai no cartório e solicita uma segunda via da certidão de nascimento das crianças. Não, a senhora não está entendendo nada. Eu falei, não, então me explique melhor. Aí ela falou, um é de um pai, mas o outro pai que registrou, o outro pai que registrou, e eu preciso limpar essa certidão. E eu preciso limpar essa certidão. Ela tinha que tirar o nome do pai de uma certidão ou da outra, retificar. Mas eles, a carência do nosso povo é tão grande que eles
não sabem, você tem que tentar adivinhar o que eles estão precisando. Sim, Né? Tamanha carência. E o que eu via nesse plantão é que aquela pessoa que pedia orientação na área de família, ela tinha problema na área criminal, ela tinha problema na área civil, ela tinha problema na área trabalhista. Problema nunca vem desacompanhado. Então você fala assim, meu Deus, como pode, né? E aquele monte de filhos ainda, um de um pai, outro de outro, um registra, outro não registra. Então a gente vê essa dificuldade, né? É verdade. Da nossa população. E que mais? Conta pra gente casos que marcaram aí a sua história. Bem, eu fui muito tempo advogada não só de rodoviários, mas do pessoal de restaurantes, hotéis, motéis, desempregados. Uhum. Então, esse caso é engraçado, eu conto em sala de aula, né? Então, eu acompanho perícia quando tem prova quando eu faço requerimento de salubridade, periculosidade, eu acompanho as perícias. E eu fui acompanhar e eu requeri insalubridade para os empregados de um determinado motel em Vitória, em razão do calor das cozinhas, nas cozinhas, e também insalubridade pelo pessoal das camareiras, limpeza de banheiro, sanitário e tal, solicitando. E aí eu vou acompanho a perícia, tudo certo e tal, retorno para casa, quando vem o laudo, eu deparo com a minha foto no processo. Aí eu falei, gente, eu não sou objeto do processo. Como eu explico a meu marido que eu faço parte de uma perícia em um motel e fica complicado. Aí eu falei, divórcio dia seguinte, né? Aí então eu pedi à juíza que pedisse ao perito que riscasse a minha foto, porque eu não era objeto da perícia, eu não era da empresa, eu não estava ali como assistente técnica e não sei o motivo que o perito tirou minha foto minha e colocou no processo. E foi retirada? Foi retirada, foi riscada, né? A foto foi riscada mediante autorização do juiz da época. Nossa! Não, essa é boa, tá lá no seu na foto, registro. O que mais temos aí? Eu tive uma audiência também muito interessante, que o juiz tinha mania de fazer audiência virando assim a cadeira, balançando, né? E num desses balanços, a cadeira virou e o juiz ficou de perna para cima, né? Cena de filme. Então, nós tivemos que sair da sala para que ele não ficasse constrangido, né? Mas foi muito engraçada essa situação, né? Porque fez um barulhão, e aí vieram os seguranças até ver o que tinha acontecido e ajudando o juiz a retornar com a cadeira dele, né? Foi muito interessante essa passagem também, né? Que legal. Não, tem muita coisa interessante que a gente passa mesmo, né? E na pandemia, como é que foi encarar o trabalho online? Embora a Justiça Trabalhista já tinha alguma coisa online, né? Em 2016, final de 2016, eu acho, tenho certeza, mas nós começamos com os processos judiciais eletrônicos, o PJE, né? Isso. Primeiro vieram as ações rescisórias e depois foi estendendo para as outras ações, né? E aí, assim, no início nós encontramos muita dificuldade, porque primeiro não estávamos treinados e foi em dezembro encerrou, o judiciário encerrou para Natal, Ano Novo, né? E quando retornou,
já veio com os processos de ciência eletrônico. Então, nós, inclusive, esperneamos muito, Nossa. né? Porque alguns juízes não entendiam e arquivavam os processos, porque a gente, na hora de colocar, digitar o documento vinha de cabeça para baixo, o documento... Aí, de vez de dar um despacho para substituir o documento, arquivava. Então, era muito complicado, né? Mas hoje já se passa por uma triagem, já melhorou bastante. Eu falo que hoje eu já não fico sem o PJE, apesar de que eu fui uma das que mais briguei para a instalação. Mas é você não querer aceitar novas formas de trabalho, mas elas são importantes. É o conforto, né? A zona de conforto. Isso. A gente conhece, vamos deixar do jeito que tá. Tá bom assim, né? Tá bom assim. Mas, assim, na Covid, eu literalmente fiquei 1 ano sem ir ao escritório, mais de 1 ano. Aí chegou um momento, a despesa muito alta. Eu trabalhava em casa, eu fiz um escritório em casa. E aí eu vi que não tinha necessidade do escritório físico. Uhum. Se eu quisesse um contato presencial com algum cliente, eu poderia marcar num café, numa padaria e fazer e ter esse contato sem a necessidade de um gasto muito grande, que é você ter um escritório, né? E desativei meu escritório, falei, olha, eu acho que agora eu vou diminuir, fazer o que eu sempre quis fazer e não deu, a advocacia não me permitiu fazer, porque é muito prazo, os prazos são curtos, né? Sim. E trabalhei em sindicato, muita gente. E aí eu falei assim, eu acho que chegou a hora de diminuir o meu passo. E desativei. E falei, bem, a partir de agora, quem quiser ter consulta comigo, só mediante Zoom, porque aí eu tinha já na faculdade contratado o plano Zoom, né? E falei, vai ser daqui para frente assim, e aí eu diminuo o meu trabalho. Mas foi justamente o contrário. Aumentou o número de pessoas. E eu falo, aí as pessoas, não, eu quero ser atendido de forma presencial. Só em audiência. Só em audiência. Então, você vai me mandar, porque tudo é eletrônico, né? Eu mando a procuração, você assina, devolve, eu olho a sua documentação. E assim até hoje. E aí eu tenho o meu tempo, tenho tempo para fazer o que eu preciso. Ainda estou com o sindicato, então quando você pergunta, você só está na área trabalhista? Não, porque eu sou advogada de sindicato servidor público, municipal, então eu tenho uma demanda grande também, inclusive acompanhamento de PADES, né? E processo administrativo. Então, eu tenho muita demanda ainda. E acaba indo para a Justiça Estadual, né? Alguns processos, né? Que interessante. Mas quer dizer, né? Isso significa que o virtual, o eletrônico, né? Não significa diminuir o trabalho. De forma nenhuma. Eu acho, inclusive, que eu trabalho até mais. Né? Porque antigamente eu saía do escritório e deixava tudo do escritório, eu deixava lá. E hoje não. Hoje eu tenho meu espaço, eu acho que eu trabalho muito mais. Porque aí eu tenho mais tempo para pesquisa, eu tenho minhas peças, eu já falei que a minha advocacia é artesanal. Cada pessoa, cada cliente tem a sua petição. Nunca uma petição minha é igual a outra, pode ser o mesmo caso. Mas eu tenho cuidado de fazer aquela roupa para aquela pessoa. E eu acho isso assim bem interessante, né? Não é um copia e cola, né? Não, eu estudo, né? Primeiro eu faço estudo e por isso eu sempre falo assim, não me coloque em pressa, porque eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, né? E aí quando eu faço a peça, eu leio, eu releio, eu leio e torno, né? Até ela sair, né?
E aí ela sai, e aí eu tenho tenho um parceiro para a tecnologia, ante a minha dificuldade, né? Aham. E tenho um advogado que me assessora na parte da tecnologia e pesquisa, Que é o seu filho. que é meu filho, o Aham. Bruno Malek, né? E ele dá essa assessoria. Então, Que é bacana. a jovem advocacia com advocacia experiente. É o juntar pontas, né? Que eu Oh, falo. que coisa linda, A né? gente tem que juntar as pontas, né? E é muito interessante. Ah, que legal. E que mais lhe marcou aí nessas histórias aí? Porque você tem tanta coisa, tanta experiência, né? E tantas histórias para contar. O que mais me... Alguém, assim, às vezes o pessoal fala assim, o que você faria diferente? Eu falei tudo. Aí a pessoa fica assim, mas como assim? Não, pela experiência que eu tenho hoje, eu teria modificado tudo. Então, por isso a importância do advogado mais experiente aconselhar o mais novo, que não tem experiência dentro da área do direito. Mas ele tem a tecnologia tão importante para nós que eu comecei com uma máquina de escrever, catando milho, né? Eu fico imaginando como daria conta hoje, né? De tanto trabalho, com esses prazos, como que eu iria fazer hoje, né? Então é muito interessante. Ah, legal. E você também está na ESA, na Escola Superior da Advocacia. Sim, eu sempre gostei muito de capacitação, aperfeiçoamento, eu acho fundamental a pesquisa. Sim. Na época dos sindicatos de advogados, eu levava um grupo de cerca de 16, 17, 18 advogados na época do congresso da LTR, e aí eu organizava e levava os colegas para o congresso grandes de São Paulo. E íamos, chegamos inclusive a perder um voo. O voo na nossa porta, entramos, perdemos o voo. Porque estavam todos no aeroporto. Todos. O rapaz da agência já estava no avião procurando a gente, já tinha despachado nossa bagagem. Mas nós ficamos conversando, não vimos nos chamar. E chamaram o nome de 16 pessoas. Nós conversando, chamaram o avião, foi embora e nos deixou. E aí... Mas o aeroporto de Vitória tinha um problema. Eles chamavam só naquela área interna, né, do embarque. Se a gente estivesse do lado de fora, ninguém escutava que estava sendo Mas chamado. eu não escutei porque eles chamam o primeiro nome e o último. O último meu é Pilon. Só que o Pilon do meu marido, eu não me conheço como Simone Pilon. Você é conhecida como Simone Malek. Então, para mim, aquele nome não era meu, né? Eu sei que nós ficamos e o rapaz da agência falava, não, pelo amor de Deus, falou o comandante, para esse avião, porque eu vou ter 16 processos. Ai, para esse avião, eu vou me suicidar. Vai acabar comigo, vai acabar com a minha empresa. Eu deixei os 16 advogados. O grupo inteiro. Ele achou que nós já estávamos no avião e nós continuamos conversando. Você imagine o que não é o advogado, né? Não é? Olha, e depois vocês conseguiram ir num outro voo? No próximo voo, aí a gente sai todo correndo. Nossa! Para poder pegar o próximo voo para poder embarcar, né? Tá vendo? São essas histórias, né? Que a mídia não mostra, né? Não, ninguém sabe. Que legal, muito bom, Simone, conversar aqui. Agora a gente vai fazer um bate-pronto. Uma parte eu falo e você fala o que vier na sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Não dizer
Desista, não desista. Ou seja, desistir jamais. Alvará é? Salário. Justiça é? Celeridade. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Se eu estivesse começando hoje, eu gostaria de ouvir: te apoio. Estou com você. O que mais te irrita num processo? O que mais irrita é a demora para liberar os alvarás. Audiência virtual ou presencial? Depende. De preferência presencial. Agora, se for sustentação, Brasília e tal, aí é melhor virtual. A virtual. O que diria para alguém que fala que advogado tem vida fácil? Vem advogado. Direito nas redes sociais? Necessário, até mesmo para informação, né? Sobretudo para informação. Sobretudo para informação, porque aí a gente volta àquele caso dos plantões que a pessoa desconhece da lei, né? E ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Exato. Nunca comece uma sustentação oral com? Ensinando desembargador a fundamentação. Tem que se atentar aos fatos, né, pessoal? O que fazer quando a liminar chega para ser cumprida na sexta-feira às 18 horas? É contraditório, um misto de sentimentos, né? A liminar tem que ser cumprida, não tem jeito. Tem que ser cumprida, mas depois a gente festeja, depois que cumprir, a gente já festeja ela, né? Se não fosse advogada, seria? Seria professora. Que já é também, que já é. Sim. Simone, muito, muito obrigada, foi um prazer. Eu conheci a doutora Simone, primeiro eu conheci o filho dela, quem eu gosto muito, doutor Bruno Malek, e a gente conhece o filho, sabe o valor dos pais. Então, assim, é um prazer recebê-la aqui. E eu, assim, Carla, é o que eu falei no início, né? Eu aqui quero te agradecer por esse abraço e incentivo, principalmente aos jovens advogados. Esse trabalho que você faz, ele é muito importante, porque você fala para o jovem advogado: eu acredito em você. E isso é muito importante, porque dá um incentivo. Ele se sente bem, ele se sente motivado, né? Sim. Então isso eu acho, assim, quando eu crescer eu quero me espelhar em você. Que é isso, imagina. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada. E vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, para não ativar as notificações para não perder nenhuma história boa que a gente traz aqui. E se você também tiver uma história, comenta aqui. Quem sabe um dia você não aparece aqui. Um abraço.